Alguma coisa para anunciar? Não? Não há nenhum anúncio a ser feito, mas, irmãos, temos meditado muito já nos dias que nós estamos vivendo, e Deus já tem dado a graça também de falarmos com toda a irmandade sobre uma realidade que nós vivemos, mas que é necessário que venhamos a dar atenção para essa grande necessidade. É com respeito às nossas crianças, os nossos filhos. É certo que cada um cuida dos seus filhos na medida da possibilidade que tem, mas ocorre, irmãos, que as circunstâncias da vida que nós temos hoje, elas oferecem muitas coisas que podem, de certa forma, deturpar a boa conduta que os pais procuram dar aos seus filhos ou ensinar. De modo que nós não podemos desanimar, desistir, deixar de transmitir aos nossos filhos, porque os filhos são a herança dos pais. São bênçãos de Deus, que Deus dá ao casal, que fica nos seus filhos a descendência da união conjugal que Deus deu. Mas ocorre que, pela circunstância da vida, em muitos casos, irmãos, temos notado uma certa displicência com respeito aos cuidados que as crianças precisam que sejam dados. Mormente, pela não só educação familiar, mas principalmente muito mais pelo conhecimento das coisas de Deus, que o mundo caminha numa velocidade incrivelmente grande para se desfazer as obras espirituais que o Evangelho de Cristo trouxe para a salvação do ser humano. Então, a cada dia que passa, novidades são lançadas no mundo, sempre com uma mensagem, digamos, até subliminar, imperceptível, mas que fica gravada, no sentido de desfazer o pouco que as crianças alcançam de conhecimento para a salvação e dos dons de Deus também. E ninguém tem o maior dever de transmitir às crianças do que os próprios pais. É certo que, pela forma de viver hoje, existe um nível de dificuldade muito grande. Geralmente, pai e mãe trabalham, saem cedo e chegam tarde. E as crianças têm o maior tempo do seu viver sob exposição de cuidados de terceiros, que não são os pais. E nem sempre esses cuidados redundam em transmitir às criancinhas aquilo que é divino para a salvação, para a manutenção da obra do Espírito de Deus na nossa vida. Então, acaba depois formando filhos que se distanciam grandemente da espiritualidade, tornando-se puramente materialistas, que é esta a intenção do mundo hoje, materializar tudo, até o próprio Deus. O Deus a quem nós cremos, que é o Todo-Poderoso, Criador do universo e que tem o domínio sobre nós, ele é apregoado livremente, claramente entre o povo de Deus, porque fora do povo, irmãos, isso não é assim, é diferente. Aliás, nem existe para muitos. De maneira que para nós que pela fé alcançamos crença em nosso Deus como Criador e a Jesus enviado para nos salvar e ao Espírito Santo que nos governa nos dias que vivemos, isso aí não pode perder o foco, irmãos, não pode ser desviada a intenção. Precisamos dar continuidade. E o futuro está nas crianças. Então, hoje, nós temos assim um
uma dedicação muito forte na formação, não só do caráter pessoal e educacional de nossos filhos, mas principalmente no conhecimento daquilo que é humano. Tão cedo a criança já vai a uma escolinha, tão cedo já quem pode coloca para aprender uma outra língua, não só a língua pátria, mas outras de interesse para o futuro. Tão cedo entra numa escola onde tem o dia todo ocupado com tarefas, com conhecimentos daquilo que é, não para a sua educação, mas para a formação e até profissional desde criança. De modo que a criança, ela hoje, via de regra, é desse jeito. E quem não é desse jeito é porque não tem nada de condição. Então a criança fica nem isso e nem espiritual, porque os pais não têm tempo. Mas, queridos irmãos, não é fácil mesmo, mas também não é impossível. A exortação que Deus dá a graça de apresentar a Irmandade é no sentido de não desistirmos de investir nos nossos filhos. Não pode. Pode deixar de investir numa universidade de renome, porque não é possível, o custo é muito alto, vagas são poucas e a concorrência é forte. Então não se tem nem esperança. Mas desistir de ensinar a salvação, mostrar o conhecimento das Sagradas Escrituras, a necessidade de orar com submissão e dependência de Deus, que Deus existe e que Jesus intercede por nós, através do Espírito Santo que agora nos guia neste mundo. A criança precisa aprender, irmãos. Salomão escreveu: instrui o menino o caminho que deve seguir, e até quando envelhecer não se esquecerá dele. Então temos que investir nas nossas crianças, de tudo que pudermos fazer, ensinar a orar, ensinar a respeitar-nos, a respeitar o pai e a mãe. Papai, esta palavra está se acabando. Senhor, para o papai, já não existe mais, é você. Para o papai, para a mamãe, para o avô, você. Por quê? Porque o nível de consideração caiu em desuso. Não há consideração mais. Reverência a Deus caminha-se para acabar-se com tudo isso, porque para muitos Deus não existe. E é esta a escola que nós temos hoje. Sem dizer também a escola da destruição da família, que começa desde a criancinha, mostrando a ela que ela não tem, o sexo dela é o mesmo que vai escolher. São barbaridades que são ensinadas, impostas até, Deus nos livre, mas daqui a pouco se torna legal. Exigência por lei, que a criança seja formada desta maneira. Mudança até, irmãos, nos caracteres da nossa língua, no sentido sempre de destruir famílias e enaltecer apenas a pessoa como um ser. Não percamos, irmãos, a esperança em ensinar aos nossos filhos que Deus existe, que Deus é amor, que todo o bem procede de Deus e que todo o mal não vem de Deus, vem de um outro ser antagônico, inimigo de Deus. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu para nos dar esta liberdade que temos hoje, por enquanto. Que Jesus não pode mais estar aqui porque ele teve que voltar para Deus. Ele morreu, ressuscitou e precisou ir embora, não dava para ficar mais aqui. Mas ele deixou o Espírito Santo, que quem aceitá-lo, ele entra dentro do ser da pessoa e passa a fazer parte da vida da pessoa. A criancinha precisa saber isso, antes que outro espírito entre e as governe pela maldade. Os irmãos, vejam, deturpar a vida de um ser é a coisa mais fácil que tem, em todos os aspectos. A criança, o menino, o adolescente, tem acesso livremente a toda a sorte de coisas malignas, sem controle. Enquanto os pais dormem, o quarto onde a criança dorme
pode se tornar um palco onde as portas do mundo se abrem. E acontece isso em muitos lugares, principalmente quando estão na pré-adolescência. A maioria das crianças já tem propriedade, já é seu, um aparelho celular, onde ele se conecta com o que ele quiser. Antigamente era só a televisão, hoje ele tem tudo dentro de um celular. E a criança tem uma esperteza e uma inteligência brutal com referência aos adultos. Porque não precisa nem ensinar que ela, por natureza, ela já descobre, acessa o que ela quiser. Então existem, irmãos, os materiais do maligno forjados pelos seus adeptos no mundo, que é especificamente voltado para a destruição do caráter do ser humano para o futuro, começando a investir pelas crianças. A Irmandade tenha paciência de ouvir essa conversa, porque também não há outro lugar para se falar. E aqui é até bom que fale, porque nós estamos aqui nos 200, não sei, mais ou menos, mas é possível que outros por aí, por esse mundo, estejam ouvindo. Então, se produzir 10% de resultado que se fala aqui, já é uma grande coisa. De modo que nós precisamos dar um pouquinho de atenção, irmãos, porque a porta do mundo escancarou-se. Vícios, drogas de toda a maldade, etiologia, movimento, produção do mundo em todos os aspectos à vontade, descontroladamente oferecido. Só Deus para dar conta deste mundo. E as crianças ficam, irmãos, ficam expostas, além também das amizades, porque uma coisa vai puxando outra, eles vão se ligando, interligam-se com aqueles que já estão avançados no pecado, na maldade, em toda a instrução maligna, e acaba-se o futuro digno da humanidade. Puro cumprimento da palavra de Deus, que prenunciam a volta do Senhor Jesus, que destrói o mundo numa total corrupção para esquecer-se de Deus, esquecer-se do sacrifício que nosso Senhor Jesus fez por nós. Mas enquanto houver, irmãos, alguns minutinhos de espaço, eu não sei até quando vai isso, mas enquanto for possível, e a Irmandade tiver um pouquinho de paciência em ouvir, vamos falando. Se não produz a todos, mas alguém, quem sabe, possa ouvir. Os irmãos, vejam que a criança também chega num ponto em que ela, se vendo deprimida e não vendo mais um espectro de futuro, porque sabe a condição do pai, a condição da mãe financeira, sabe que o mundo oferece tudo, mas ela não tem como poder aproveitar do que oferece, ela começa a entrar numa autodestruição das suas esperanças e pode cair até, como muitas têm caído, num processo depressivo, tão criança e já sofrendo, porque vê o mundo, vê tudo que existe e ela não tem a liberdade de poder usar como outras têm. De modo, irmãos, que nós devemos de olhar. Os pais olhem a conduta dos filhos, procure ajudá-los, seja um amigo dos filhos, empregue algum tempo da vossa vida como amigo da criança. O pai que é amigo, irmãos, a criança não tem o pai como inimigo, tem como amigo, amigo para conversar, para dizer o que sente, o que pensa. A filha, a mesma coisa. É tão duro a criança ter distância dos pais, pai duro, pai que ignora as necessidades da criança, só sabe repreender, exigir com dureza. Isto vai criando sempre um polo negativo e o positivo por causa do tratamento. Mães também que fazem isso, somente levam as crianças para uma largueza, uma distância muito grande. Isto acaba, então, assim que ela chega na adolescência, que ela começa a ver a realidade da vida, ela começa a reagir negativamente, não quer mais amizade com os pais, e busca no mundo e encontra tudo que ela quer que satisfaça os seus sentimentos, porque os pais não investiram. Pais e mães, todos, sejam amigos dos vossos filhos, ame-os, cantem com eles, respeitem as crianças também, porque as crianças também precisam ser respeitadas. Nós que respeitamos,
recebemos como... Porque aquilo que se planta se colhe. Se os pais tratam mal os filhos, pode crer que um dia serão maltratados também. Mas quem fizer o bem, irmãos, ninguém padece por fazer bem. E se padecer, também é fruto para a salvação. Porque mesmo está escrito que se sofremos por fazer bem, é porque a palavra de Deus está em nós. Mas para quem investe nos filhos, não há sofrimento, irmãos. Haverá de ter alegria em ver os filhos amigos. Os filhos que contam, ainda que estejam errados, mas eles contam para os pais o que eles veem, o que eles sentem, o que eles pensam. E os pais trabalhem, arrume um tempo. Por quê? Saem cedo, a criança não viu o pai sair. Dali a pouco ela é levada para uma escola, fica o dia inteiro longe dos pais, no convívio com outras crianças que podem ter coisas boas ou não. Então elas vão dividir tudo o que sentem, o que pensam, de caráter geral. E geralmente o resultado não é aquele de uma vida santa cristã com conhecimentos da doutrina do Senhor para a salvação. Assim que criam condição de independência, ninguém segura mais. Mas façamos isso. Além disso também, irmãos, os pais que têm litígio, que têm dificuldade de conviverem, não demonstrem isso aos filhos. Não briguem na frente dos filhos. Não se maltratem. Não se ofendam perante as crianças. Porque quem faz isso, indiretamente está jogando isto sobre a criança, que hoje ela pode ficar em dúvida, não sabe se pende para o pai ou para a mãe, mas assim que tiver liberdade, quando entrar na adolescência, ela vai polarizar, vai ficar inimigo, ou de um ou de outro, e vai ter sequelas na vida. E a vida futura de matrimonial certamente empregará o que aprendeu quando criança. Ensine o menino o caminho que deve seguir, e até envelhecer não esquecerá dele. Ensine o menino que vocês não se respeitam. Ensine o menino que contende que não se amam e que se odeiam e que querem se separar. Ele aprendeu isso. Esse é o caminho que ele vai seguir quando for adulto. Mas ensine a criança que vocês se amam. Se não tem, Deus dá amor. Marido e mulher que não se amam, vejam que casaram porque se amaram. Ninguém foi obrigado a casar. Casamento não é obrigação. Faz-se por amor, por desejo e por prazer. Casou-se, mantenham esta condição como homem e como mulher, pelo menos. E se for na graça, como homem de Deus e como mulher de Deus. Casaram-se amando, o amor está acabando, corra aos pés do Senhor. Busque caridade. Caridade não suspeita mal, não dá ciúme, não dá inveja. Caridade tudo suporta, tudo crê e se perdoa. Perdão é virtude de Deus. Tem gente que não perdoa nem a si mesmo, mas porque está desvirtuado. Se receber de Deus ou se procurar do Senhor, receberá o dom de perdoar. Primeiro, perdoar-se a si mesmo, sabendo que é cheio de defeitos, mas que depende de Deus. E segundo, perdoar-se, marido perdoa a mulher e mulher ao marido. E os filhos aprenderão também o perdão. Quando não existe isto, existe a revolta, a ira e o desejo de vingança e a separação. E separação matrimonial, irmãos, só produz males para o futuro. Se tiver filhos, é a escola que ele recebe. Ou é criado depois com um ou com outro, não importa, mas não terá o amparo da família, do pai e da mãe. E é assim que o adversário destrói as famílias. É assim que ele já tem entrado onde não deveria entrar. Mas enquanto houver oportunidade de conselho, a Irmandade suporte em nome do Senhor Jesus. Sempre haverá alguém que vai falar alguma coisa, ainda que ruim de ouvir e um pouco molesto de atender. Mas se o objetivo nosso é salvação da alma, então não prevalece o nosso caráter, nem nossa personalidade. Prevalece o caráter de homem de Deus e de mulher de Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos aguardar agora. Agora tem alguns servos de Deus, mas aqui a revelação da santa palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém.
4, irmãos, quem tem, manda o igual desse lado lá. O Jairo, o Alex, outros servos de Deus eu já não conheço. Irmãos, me levante alguma coisa. Murival, o Alex, os irmãos aqui. Senhor Jesus, queridos irmãos, para não ficar para o fim, que posso acabar esquecendo, ontem foi realizado o serviço divino no funeral do nosso saudoso irmão Nelson Cavicchioli. Era ancião na Vila Prudente há 44 anos. Foi 10 anos cooperador também. Um servo de Deus fiel, terminou seus dias e o seu sepultamento foi ontem. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler, irmãos, o capítulo 4 do livro de Neemias. Neemias, capítulo 4. Este capítulo, nele, Neemias deixa registrado que os inimigos pretendiam retardar a edificação dos muros. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos,
e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que a carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvos de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com suas armas à água. Amém. Isto é um breve relato, irmãos, de um trabalho intenso que Deus deu a graça do povo de Deus que habitava, era o povo de Judá, que vivia em Jerusalém, que haviam sido levados no cativeiro por causa da desobediência e da desatenção às coisas que Deus havia ensinado ao longo de muito tempo, até que Deus então cumpriu o que havia dito, vindo o seu juízo a ser realizado, executado, e o povo então entrou num grande sofrimento, foi disperso, morreram muitos, outros foram levados como escravos, sofredores, numa terra estranha, e a cidade amada por Deus, onde estava o templo, e a adoração que ali se fazia, foi tudo destruído, queimado, tudo se acabou. As riquezas que havia no templo, os utensílios, vasos e objetos e os aparatos de uso restrito, irmãos, em tudo aquilo que dizia respeito à cultuação a Deus, foram levados porque eram objetos de ouro, de prata, e assim por diante, e a obra se terminou em escombros, e o povo se desfez, se apartou. Mas Deus tinha um plano de voltar outra vez a trazer este povo ali e novamente dar-lhes a oportunidade de viverem em paz sob o reino de Deus, o domínio de Deus, que era bom, só fazia bem, como Deus só faz bem. Então chegou o tempo, irmãos, da reedificação do que estava caído. Vieram então os trabalhadores, irmãos, sob a orientação de que Deus havia determinado, no caso aqui Neemias, este tinha então o dever de, junto ao povo, organizar e trabalhar na reconstrução do que estava caído. É claro, irmãos, que isso aqui falava e dizia respeito do que era material. Reconstruir muros, porque a cidade ficou aberta, sem muro ficou sem limites. Então entrava e saía
tudo que queriam, animais e gente, e assim por diante, mas não mais habitado, porque tudo estava destruído. Mas agora, então, veio a ordem de Deus e a liberdade para eles reconstruírem, e começa, então, irmãos, a refazer o que o adversário havia destruído. Isso aqui, irmãos, trazendo para os nossos dias, tem um outro caráter, não mais de reconstrução física, em pedras, em madeira, ou coisas deste gênero, mas na reconstrução da vida espiritual do ser humano, que também foi destruído pelo pecado, e tudo se acabou, irmãos, numa verdadeira miséria para o ser humano, longe de Deus, dos seus favores. Mas o Senhor tinha um plano. Aqui Neemias foi enviado para a reconstrução, e no nosso caso Jesus, o Filho de Deus, foi enviado para nos levantar outra vez do pó do monturo, erguendo de novo o necessitado de salvação. O mesmo trabalho que eles tiveram lá, irmãos, para reconstruir, para fazer o que o inimigo desfez, é o que Deus hoje nos dá a graça de também batalharmos pela fé, não para reconstruir coisas da vida terrena, se bem que a palavra de Deus também nos ensina a ter uma vida com dignidade, mas reconstruir a nossa vida espiritual, muros derribados, o templo que se adorava a Deus já havia sido caído e agora estava então sendo reconstruído. No nosso caso, nossa vida é o templo do Espírito Santo, e todo o nosso viver, Deus está dando a graça de ser, irmãos, mantido com isolamento, onde o inimigo não tenha mais acesso. Naquele tempo, a defesa deles eram as armas, como espadas, lanças, arco e flecha, para tirar um pouco mais distantes do inimigo, e assim por diante, mas eram armas rudimentares, que dependiam exclusivamente da força das pessoas. E eles usavam isso aí em defesa. Hoje, nós também estamos tentando reconstruir a nossa vida perante Deus. Ninguém está completo, ninguém está perfeito, ninguém terminou a sua obra ainda. Pode ser que alguém esteja em fase de acabamento, no sentido comparativo espiritual, como uma obra. Tem a hora que começa com a estrutura, produzindo elementos para resistir à construção que se irá erguer ali, mas também vem outras fases, vem até aquela final, onde estejam já, irmãos, terminando e já no embelezamento daquela obra. Nós queremos crer, irmãos, que por tudo que Deus tem feito ao longo da existência do Evangelho de Cristo, que são já praticamente 20 séculos que Deus vem trabalhando no ser humano para poder tirar o homem do pecado e fazer voltá-lo a Ele. De modo que nós estamos, pelos acontecimentos do mundo, percebendo que tudo caminha para a volta do Senhor, ou seja, resgatar os templos que estiverem já prontos, embelezados, para a habitação de nosso Deus, que é a nossa vida. A gente fala o coração, mas na verdade é a nossa vida. O nosso viver deve ser habitado por Deus, em espírito. Isto tudo, irmãos, demanda um trabalho nosso, porque temos hoje não esse Sambalate, esse Tobias, essa gente aqui, que eram vizinhos ali, que não queria que o povo de Deus voltasse a habitar outra vez ali. Eles queriam impedir. E até os judeus mesmo, que eram irmãos, estavam vivendo com eles, acabavam, de certa forma, sendo traidores, porque entravam no meio dos judeus que trabalhavam e ficavam sabendo dos planos deles, depois levavam os adversários, eles vinham querendo atacar. Não é diferente hoje, ainda existe no nosso meio os convertidos e os não convertidos. Os que fazem parte daquele, como o povo de Israel que saíra do Egito para entrar na terra prometida, e havia também, irmãos, o vulgo, que eram pessoas não israelitas, que saíram juntos também ao povo, e no deserto, ao invés de ajudar o povo de Israel, eles traziam problema, eles só arrumavam confusão, fazendo, está vendo, se a gente estivéssemos lá no Egito,
não estaríamos sofrendo aqui nesse deserto que esse Moisés aí trouxe nós e nos iludiu para chegar até aqui. E o povo acreditava mais na conversa do vulgo, dos estrangeiros que estavam juntos, do que com as palavras de Moisés. Também não é diferente hoje. Muita gente acredita e crê mais nas palavras que denigrem a imagem da obra santa de Deus, ficam buscando na internet coisas que só servem para trazer tribulação e tristeza, ao invés de se juntar, orar, buscar na simplicidade e crescer, e armar-se contra os adversários. Muitos se aliam a estas coisas e no nosso meio, mas não são. Estão juntos conosco, mas não são dos nossos. Mas nós que estamos aqui unidos nesta manhã, o caráter desta palavra, porque nós cantamos vindo agora há pouco, o nosso Deus pelejará por nós, não é isso? Eu não lembro bem o detalhe do hino, mas alguma coisa parecida com isso. Nós cantamos que o nosso Deus nos vai ajudar, vai pelejar por nós. E de fato Ele peleja por nós, porque o que hoje acontece, irmãos, podemos comparar com aquele tempo. Eles faziam poeira, pó, levantavam pó, porque aí os trabalhadores não aguentavam trabalhar no meio daquela poeira terrível, e estragava tudo, eles não conseguiam. Não faziam só isso, mas ficavam ameaçando. Hoje, espiritualmente, é a mesma coisa. O inimigo levanta poeira na nossa vida, levanta tranqueiras no nosso caminho, levanta situações difíceis na nossa vida. Estes conselhos que foram dados agora há pouco são, irmãos, recomendações por causa daquilo que o adversário faz. Ele lança na vida do casal diferenças, coisinhas que não servem para nada, para tirar a paz, para tirar a alegria de viverem juntos, para destruir o amor, destruir a família. Lança isso no meio de uma orquestra entre músicos, lança isso entre as irmãs da piedade, lança isso em todo lugar que ele puder fazer poeira e jogar coisa ruim, eles fazem. Então, e nós estamos lutando para reconstruir a nossa vida espiritual, mas dando com dificuldade com os adversários que nos oprimem tanto de dia e de noite. Sonhos, notícias ruins, leituras que nos deixam aborrecidos, contrariedades de toda maneira, irmãos, além dos apertos desta vida terrena, começam a nos dar dificuldade em progredir espiritualmente. Na oração foi pedido para o Senhor nos dar os dons. Aqui, irmãos, comparando, olha o que esse Neemias fez. Ele aconselhava, então, os rapazes, os mais dispostos, os que tinham mais saúde, mais força, a trazer uma ferramenta na mão para trabalhar, mas na outra uma arma. Porque se a coisa apertar, vocês estão armados. Hoje, nós não temos armas materiais, mas nós temos as virtudes de Deus que precisam levar conosco também. Porque quando precisar, nós teremos. Se nós estivermos desprovidos das virtudes de Deus, dos dons de Deus que foi pedido na oração. E os irmãos entendam isto. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de enfraquecimento espiritual. Disse Jesus assim, olha, naqueles tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a iniquidade, que é pecado, se multiplica a cada dia. E a gente esfria no ânimo, irmão. Ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos. Estamos pela fé, mas às vezes a fé diminui e a gente já tem dificuldade. Já vê o problema do tamanho, digamos, de uma formiga e para nós aparece do tamanho de um elefante. Já se tornou intransponível. Não dá mais para continuar. Não toco mais. Não vou mais fazer meia hora. Eu não vou mais ficar na porta. Eu não vou mais atender a piedade. Eu não vou pregar mais. Eu não vou orar mais. Eu não vou falar mais. Falei até hoje, agora vou me calar. Não, irmãos. Agora que precisa mais, é que nós temos que ter disposição. E a disposição, irmãos, imagina aqueles moços lá, se só tivesse ferramenta para trabalhar, mas não tinha nem um canivete na mão para se defender, e o inimigo soubesse que eles estavam desprovidos de armas,
Não precisava muita coisa para entrar e impedir de trabalhar. Hoje, se o inimigo souber que nossa fé está diminuindo, que as nossas virtudes estão cada dia mais pequenas, que a nossa vontade vai acabando, que o desejo de cantar acabou, que dar um glória a Deus já não dá mais, que orar não precisa mais, irmãos, ele nos vence, mas agora recebamos pela pregação da palavra de Deus as armas necessárias. Santo é o Senhor. Já não se busca mais os dons de Deus como antes. Nas décadas de 60 e 70 por aí, houve um derramamento de dons, irmãos, que era coisa de assustar. Nos cultos vinha a palavra, o Senhor derramava os dons, era a criancinha que manifestava, idosos. Eu me lembro uma vez na congregação onde eu congrego, desde criança, numa vez num culto, terminou o culto, se levantaram 19 irmãos idosos, todos falando em língua, parecia passarinhos cantando. Será que não tem mais isso? Glória ao nome do Senhor. Visões, revelações de Deus, dons de curar. Está acabando. E nós vamos ficar quietos, irmãos? Inimigo fazendo poeira. Mas se fez poeira o adversário, Deus que mande uma chuva nesta hora e apague a poeira do teu inimigo. Se queremos os dons de Deus, Senhor Jesus disse: buscai e encontrareis, pedi e recebereis, porque ao que bate se abre e o que procura encontra. Vamos procurar, irmãos, vamos bater. A Irmandade já está completa. Será que todos que estão ouvindo está aqui agora podem dizer: cheio estou, de nada tenho falta? Então tinha um ancião, irmãos, numa das 7 igrejas da Ásia, que ele estava tranquilo. O pecado vinha, estava evoluindo, ele não estava preocupado com nada, quieto lá. O inimigo fazendo a poeira, impedindo o crescimento, mas ele estava sossegado. E um dia o Senhor Jesus, na revelação que deu a João quando estava preso, porque a revelação de Deus não se recebe de qualquer jeito, tem que estar dentro dos limites do Senhor, e João estava encarcerado, e foi ali que Deus mostrou tudo que está aqui no Apocalipse. Bendito seja Deus. Então, irmão, o Senhor falou: João, escreve para aquele ancião lá daquela igreja. Agora não lembro que igreja que era. Você fala que está cheio, cheio estou, e de nada tenho falta. E você não sabe que tu és um pobre, um miserável, cego e nu, e perdeste a graça. O Senhor falava uma palavra pesada, que havia perdido a graça. Mas aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo e vestido para cobrir a tua nudez. Será que nós estamos hoje, irmãos, completos, cheios, fartos, de nada necessitamos? Não temos adversário, não temos inimigo, tudo corre bem, tudo vai bem, família 100% bem, tudo bem, comunhão com Deus ótima. Será que está todo mundo assim? Ou não? Se não estiver assim, a palavra está abrindo hoje, irmãos, um horizonte. O horizonte não tem limite, é onde os olhos alcançarem. Santo é o Senhor. Olha, queridos irmãos, o Senhor pode voltar a fazer dispensação para quem buscar. Hoje, daqui a pouco nós vamos orar para agradecer. Ficar 2, 3 minutos ajoelhado. Será que tem mal isso aí? Será que terá por este mundo afora alguém para nos criticar? Se tiver, seja aceito, faz parte. Porque lá no meio deles também Neemias clamava. Tinha judeus que viviam mais do outro lado e entrava aqui só para criticar e ver defeitos dele. Ainda tem isso aí, muito por aí. Mas nós vamos ser mandados concordar aqui agora. Última oração, 2 minutos, 3 minutos. E esperar que os céus desçam e que a chuva molhe a nossa vida
e que aprenda a cantar e sentir necessidade de Deus, façamos isto, porque é tempo de buscar, irmão. Glória ao nosso grande Deus, ainda tem, não acabaram as coisas de Deus. Por que vamos viver com dificuldade? Qualquer opressão de inimigo já derruba a nossa força, qualquer vento do adversário já dizemos que não dá mais, não congrego mais, não creio mais na palavra. Longe de nós isto, que agora começa a cair dos céus as armas divinais. Bendito seja o Senhor, que possamos dizer como Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Recebamos agora, pela nossa comunhão, o fortalecimento da graça de Jesus Cristo. Pelo menos neste domingo último de janeiro. Janeiro praticamente terminou. Comecemos um fevereiro com arma nova, com força, com condição de trabalhar, e o inimigo que saia da nossa frente, em nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Esta palavra nos traz ânimo, irmãos, e coragem, com força de Deus para vencer o pecado. Deus seja louvado.